E aí, gente, tudo bem? Eu sou Hugo Queiroz, luterano e teólogo, e estou aqui de volta para bater aquele papo com vocês através do canal Credo. Curtam, se inscrevam, compartilhem, mandem, enfim, para aquelas pessoas que vocês acham que podem se interessar na mensagem. A ideia do canal, como explicado outras vezes, é discutir fatos teológicos presentes na conjuntura política, econômica e social e fornecer, enfim, algum tipo de interpretação, leitura teológica desses fatos. E o que me motivou a fazer esse vídeo hoje foi o pronunciamento presidencial de ontem, onde no final do discurso o atual presidente da República citou o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente, eu estou fazendo esse vídeo porque eu me sinto desafiado pessoalmente por Jair Bolsonaro a falar sobre essa passagem da Bíblia cada vez que ele cita essa passagem. Ele tem uma verdadeira fixação com esse trecho, a ponto de alguns articulistas, no caso específico o Sakamoto, que ele é um articulista muito bom da Folha de São Paulo, ele chegou até a redigir um artigo de opinião sobre esse uso que Jair Bolsonaro faz do versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. O que eu digo para vocês é o seguinte: o Evangelho de João é um evangelho muito difícil. Ele foi o último dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles que integraram o cânon bíblico, a lista de livros sagrados. Ele foi o último evangelho a ser escrito. E ele tem assim um nível de redação muito mais elaborado. O capítulo 8, no qual o versículo 32 está situado, e conhecereis a verdade vos libertará, ele tem um trecho muito complexo, que é onde se situa esse versículo. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um livro aqui, um comentarista que eu gosto muito, na verdade é um teólogo chamado José Antônio Pagola. Ele é espanhol e ele tem um comentário aos evangelhos chamado Caminho Aberto por Jesus, e ele tem esse aqui que é dedicado ao livro de João. Para vocês terem uma ideia, conhecereis a verdade vos libertará, é um versículo que está no mesmo capítulo do Evangelho que fala sobre a mulher supostamente adúltera que foi levada para Jesus pelos fariseus, questionando sobre a possibilidade de apedrejá-lo ou não. É interessantíssimo porque o Pagola comenta esse trecho dos Evangelhos sobre a possibilidade de apedrejar a mulher ou não, só que no texto posterior, em que ali se desenvolve uma discussão entre Jesus e os líderes judeus da época, nesse caso aqui os fariseus, ele simplesmente pula, porque é um comentário pastoral e esse é um trecho muito difícil dos evangelhos, né, de comentar. Vou passar esse livro para cá. E aí eu fui em algumas fontes, né, porque a gente tem que recorrer aos livros, tem que ter a humildade, né, de procurar outros autores. Esse aqui eu sou suspeito para falar, eu gosto muito, é do Isidoro Mazzarulo, ele foi meu professor na PUC-Rio. Chama-se Nem Aqui Nem em Jerusalém, é um comentário ao Evangelho de João, ele é PhD em teologia, estudou muitos anos no Instituto Bíblico e Arqueológico de Jerusalém e foi autor desse livro aqui, que foi o meu livro-texto na faculdade de teologia, né? E recomendo a vocês também esse livro aqui, da editora Ave Maria, do Josep Tuni e Javier Alegre, Escritos Joaninos e Cartas Católicas. Ele é um livro um pouquinho mais denso, ele traz muito comentário teológico. Mas enfim, eu não quero entrar aqui na questão técnica, eu só quero fazer um comentário mesmo teológico, porque vai ser inevitável, tá, gente, eu recorrer à Bíblia. Deixa eu dar uma lidinha aqui no trecho, só para vocês entenderem, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vamos continuar aqui nesse trecho para vocês entenderem o nível de complexidade no qual esse versículo, apanhado, isolado de maneira leviana, só para a gente entender, assim, eu dei algumas reticências, mas é só para a gente entender como é que você tirar um versículo do seu contexto. É muito complicado, e aí você pode fazer um uso da Bíblia que se presta para qualquer coisa, e eu acho que a ideia não é essa. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui no Evangelho diz que Jesus brigava lá com um grupo de judeus, e eles teriam respondido assim a Jesus:
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. E aí Jesus responde a esses judeus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa e o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, Jesus falando dos judeus. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam os judeus para Jesus: nosso pai é Abraão. Ao que Jesus retrucou: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Gente, esse trecho aqui é de uma complexidade que fica até difícil encaixar num vídeo de YouTube. Vocês sabem por quê? O que acontece é o seguinte. Do capítulo 1 ou 2, tirando o prólogo do Evangelho de João, que é aquela entrada, né? Onde tem ali um texto bastante teológico no capítulo 1, mas se você pegar do capítulo 2 ao capítulo 12, é só fight, é só porradaria entre Jesus e os judeus. Por que que isso está acontecendo? Esse evangelho ele foi escrito no final do 1º século, início do 2º. E ali pelo ano de 85 já tinha ocorrido uma ruptura, digamos assim, entre judaísmo e cristianismo. Não o cristianismo que a gente conhece hoje, mas era o seguinte: os judeus que se identificavam com Jesus de Nazaré, eles foram praticamente expulsos da sinagoga a partir do concílio, o sínodo de Jâmnia, um sínodo judaico que se realizou na cidade de Jâmnia após a derrubada do segundo templo pelos romanos ali no ano 70. Então houve ali uma celeuma entre os judeus que seguiam a lei e aqueles judeus que de uma certa maneira relativizavam a lei a partir dos ensinamentos de Jesus. Pois bem, esse evangelho ele nasce num tempo em que existia ali muita animosidade entre os seguidores de Jesus de maioria judaica e o restante da classe judaica. Então, isso fica muito evidente na hora que esse evangelho está sendo escrito. Só para vocês entenderem, eu só estou dando uma palhinha da complexidade desse texto da Bíblia, para vocês virem que não é abrir e tirar de uma cartola, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Assim, o texto, a palavra de Deus, ela é viva. Então você tem que situá-la no contexto vital para que você possa compreendê-la adequadamente. E aí o que acontece? Jesus ele faz referência a Abraão. Isso aqui tem um significado muito grande. Sabe por quê? A lenda de Abraão, o mito de Abraão, diz que ele recebeu um chamado de Deus para sair da terra dele e entrar na terra dos cananeus. Né? E tudo que Abraão queria era assim, uma vida de abundância, uma descendência grande, ter muitos filhos. Ele era idoso, a esposa era idosa também e tal. É uma saga muito grande, muito bonita que você vai ler lá no livro de Gênesis. E aí quando ele chega na terra dos cananeus, segundo a Bíblia, segundo alguns autores arqueológicos, os cananeus eles tinham, por hábito religioso, por ritual religioso, talvez ali fazer sacrifícios humanos. Eu não vou entrar nessa discussão com os teólogos, os exegetas, eu não estou fazendo uma discussão na academia nem com teólogos, eu estou falando, pegando de uma maneira geral e falando para um público que eu suponho que seja leigo. Enfim, então retomando. Então Abraão ele foi para uma terra em que havia o costume de sacrificar, o costume religioso de você, num ambiente de culto, você sacrificar, fazer sacrifícios humanos, e os pais sacrificavam os próprios filhos. E aí o que aconteceu? Abraão ele recebeu um chamado de Deus para fazer um sacrifício no Monte Moriá. E ele foi. E aí quando chegou lá no monte, ele supôs, né, segundo o texto bíblico, que deveria sacrificar o próprio filho. E Isaac, no caso, né? E ele não sacrificou Isaac porque uma voz de Deus interveio, reconhecendo como um homem que era temente a Deus, e propiciou a ele um carneirinho lá, um animal de pasto que estava com um chifrinho preso lá no arbusto. Ele foi lá e sacrificou. Isso é muito significativo, porque Abraão ele rompeu com a lógica da morte. Ele rompeu com o ciclo da morte.
ele sacrificaria o próprio filho, ele mataria a sua própria descendência. Ou seja, alguém que era carne da sua carne, sangue do seu sangue, e manteria uma tradição, por assim dizer, homicida, uma tradição de morte. E Jesus aqui no texto bíblico, eu tenho essa versão da Bíblia aqui, que é a versão Almeida com os comentários de Lutero, não abro mão, né? Em que Jesus desafia os seus interlocutores dizendo o seguinte, que ele diz, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus que estão ali colocados literariamente como seus opositores dizem o seguinte, olha, mas nós somos filhos de Abraão. E aí ele lança esse desafio, olha, tudo bem, só que Abraão não matou o seu próprio filho, porque ele ouviu a voz de Deus, ele rompeu com o ciclo da morte. No entanto, eu sou filho de Israel, né, de uma certa maneira é o que Jesus coloca, e vocês, meus irmãos, que também são filhos de Israel, se colocam na condição de herdeiros de Abraão, querem sacrificar um filho de Deus, um filho de Abraão? E aqui prossegue, deixa eu prosseguir aqui com o texto bíblico, né? Jesus diz assim, se sois filhos de Abraão, praticai então as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, os judeus, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E Jesus responde assim, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de me amar, porque eu vim de Deus e aqui eu estou. Pois não vim de mim mesmo, mas de Deus que me enviou. Aí pula aqui o versículo 43 e vou direto para o 44. Vós sois, Jesus fala para os interlocutores dele, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, ele está falando do diabo. Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, Jesus falando para eles, vocês não creem em mim. Quem dentre vós é capaz de me convencer do pecado? Ele lança um desafio, né? Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, gente, olha só, não adianta você invocar uma salvação, um cristianismo, uma religião, um conservadorismo, uma herança moral, como algo que seja capaz de te salvar. Porque isso não é capaz de te salvar, né? O próprio profeta Jeremias, lá no livro dele, ele tem uma passagem muito interessante, eu não vou citá-la aqui para não ficar muito técnico, né, que não é herança nenhuma, tradição, família, propriedade que te garante uma salvação. São as tuas ações hoje, no tempo e no espaço. Não que se você fizer tudo certinho você vai ser salvo, porque para nós cristãos a salvação é um dom que vem de Deus, por graça, e que a gente recebe mediante a fé, que também é um dom de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu insisto nisso. Se Bolsonaro tem uma fixação por João 8,32, eu tenho uma fixação também por a árvore se conhece pelos seus frutos. Não adianta a pessoa bater no peito e se dizer cristã se ela respira morte o tempo todo. Como é que um presidente que exalta torturador no Congresso Nacional diz que tem que vir uma revolução que vai matar 30 mil, mas que dane-se, se morrerem, melhor dizendo, alguns inocentes, não tem problema. Agora, enfim, pulando aí alguns passos no tempo, faz pouco caso da pandemia de Covid, né? Dizendo que alguns morrerão. Enfim, como é que uma pessoa dessa que exalta torturador, que relativiza a morte, né? Que diz que preferia ver um filho morto no acidente de carro do que ver beijando um bigodudo por aí, vem querer citar João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Porque a verdade que esse homem traz não é verdade, é mentira. A única verdade que ele traz é sobre essa alma sombria dele. Onde ele, com toda essa exaltação da morte, toda essa relativização do sofrimento humano, a única coisa que ele nos mostra é que ele é um filho de Satanás. Ele é uma alma em trevas, ele é um homem possuído por demônios. E que não adianta ele dizer
que é uma pessoa cristã, que é uma pessoa salva, né, que é uma pessoa que invoca tradição, família, propriedade, conservadorismo, disciplina militar, o raio que o parta, para dizer que é uma pessoa de bem, esse bem irá salvá-lo. O que importa, minha amiga e meu amigo, são o que você demonstra através dos seus atos, que não são os seus atos que vão te salvar, mas que revelam uma verdade que você acolhe. E se de fato você conhece essa verdade de Cristo, que é uma verdade que rompe com a lógica da morte e abraça a lógica da vida, aí sim você pode se dizer filho de Deus e não filho do diabo, como o nosso presidente da República. Então, aqui eu vou concluindo o meu vídeo nesta quinta-feira santa. Estou avaliando aqui se eu faço vídeos para agora, para sexta-feira da Paixão, para o sábado de Aleluia, para o domingo da Ressurreição. Acredito que as igrejas estarão transmitindo suas missas, seus cultos aí ao vivo. Eu não quero concorrer com os sacerdotes, mas talvez eu passe alguma reflexão extra, incidental sobre esses temas. O que eu quero pedir a vocês é o seguinte: ajudem a tornar o canal Credo conhecido, ajude a propagar esse trabalho que eu estou fazendo, curta, deixe seu like, compartilha, passa para os seus amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, que vocês acham que podem se interessar pelo assunto. Seja para elogiar, seja para xingar. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado que a minha mensagem corra o máximo de lugares, enfim, possíveis. O que eu digo aos ouvidos, soprem aos telhados. Feliz Páscoa antecipada para todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.